Olá, você é aluno do Pré-ENEM Legal. Seja bem-vindo para mais uma aula. Sou o professor Douglas, professor de Física, e na aula de hoje vamos falar sobre termologia. A termologia é um ramo da física que estuda o calor e os fenômenos térmicos relacionados. A termologia ela pode ser subdividida em três outros ramos, como termometria, calorimetria e termodinâmica. Na aula de hoje vamos focar na parte de termometria. Primeiro, para que possamos entender esse conceito básico de termometria, devemos entender dois conceitos básicos que é temperatura e calor. Qual que é a diferença? Quando falamos em calor, estamos nos referindo à energia térmica em movimento, ou seja, a transferência de energia térmica do quente para o frio. Já a temperatura, por sua vez, ela é a medida do grau de agitação térmica das moléculas. Então, no caso, o nosso corpo, ele é aferido uma medição de temperatura. E isso é associado à temperatura. Quando falamos em temperatura e calor, devemos também entender um conceito muito importante, que é o conceito de equilíbrio térmico. Quando dois corpos são colocados um em contato com o outro, após um certo tempo, eles irão apresentar uma temperatura em comum, denominado assim de equilíbrio térmico. Ou seja, se você pega um copo de água quente e um copo de água fria e mistura esses dois copos, a partir de um determinado momento, essa água vai entrar em equilíbrio térmico, ou seja, como comumente falamos, ela vai estar em temperatura ambiente. Temos que ter a noção de que o equilíbrio térmico se dá sempre do corpo com temperatura maior para o corpo de temperatura menor. É o que geralmente associamos à palavra calor, transferência do quente para o frio. A termometria, por sua vez, ela é uma parte da termologia que estuda a temperatura. A temperatura ela é uma grandeza física que é relacionada à energia cinética média das moléculas, ou seja, é a grandeza que mensura o grau de agitação das moléculas. A escala padrão que é estabelecida pelo Sistema Internacional de Unidades para Medida de Temperatura é o Kelvin. Outras escalas muito usadas são Celsius e Fahrenheit. As escalas termométricas elas são apresentadas, como a gente acabou de ver, em graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. A escala Celsius ela vai de 0 a 100 graus, a escala Fahrenheit ela vai de 32 até 202 graus Fahrenheit, a escala Kelvin vai de 273 até 373 graus Fahrenheit. Para que possamos associar essas escalas de temperatura, precisamos entender que quando temos graus Celsius em 0 graus, temos ali o estado de fusão da água. Após um certo tempo, ao chegarmos aos 100 graus Celsius, chegamos no ponto de ebulição. Para que chegamos num tal do zero absoluto, que chamamos de zero absoluto, é quando temos um total de 0 kelvins, chegamos em graus Celsius associado a menos 273 graus kelvins. Dessa maneira, a gente pode associar essas escalas termométricas fazendo a sua associação. Dessa forma, podemos calcular a temperatura de graus Celsius dividido por 5, como sendo equivalente ou igual à temperatura de graus Fahrenheit dividido por 9, que também vai ser equivalente à variação de temperatura de Kelvin dividido por 5. Apresentando essas conversões de escalas termométricas, podemos apresentar dessa seguinte maneira, utilizando essas três fórmulas que vão aqui nos ajudar para os nossos cálculos. Convertendo de Celsius para Fahrenheit, você pega a temperatura Celsius, divide por 5, igual a temperatura Fahrenheit, menos 32, dividido por 9. Pensamos o seguinte, aqui no nosso estado do Acre, temos uma temperatura muito elevada. Então, a partir disso, a gente observa aqui. Se temos 32 graus Celsius numa determinada tarde, vamos pegar este valor e queremos converter para Fahrenheit, a gente pega este valor e converte para graus Fahrenheit. Então, vamos pegar e substituir onde temos o TC, temperatura de graus Celsius, e podemos fazer essa conversão utilizando ali as propriedades matemáticas. Da mesma forma, a gente pode converter essas temperaturas de Celsius para Kelvin e de Kelvin para Fahrenheit. Para que possamos associar esse termo de escalas termométricas dentro do nosso contexto do Enem, façamos agora uma questão que trata a respeito deste assunto. Para que você possa ter uma maior propriedade do assunto, peço que você pause o vídeo e em seguida me acompanhe aqui na resolução. No livro 1
do primeiro ano do Aprova Enem, Ciência da Natureza, na página 102, temos a seguinte questão, questão 1. Congele um alvo na hora com esta arma de nitrogênio líquido. Desenvolvida para ser usada responsavelmente por profissionais como médicos, pesquisadores e até chefes de cozinha, a Brimey Cry AC é capaz de disparar uma rajada de nitrogênio líquido que instantaneamente congela o alvo a 320 graus abaixo de zero. É a maneira perfeita de garantir que uma casquinha de sorvete não derreta, ou que a bateria de um laptop não sobreaqueça. Mas vamos ser sinceros, qualquer um fora das profissões anteriormente mencionadas usaria apenas para congelar e despedaçar qualquer coisa que apareça pela frente. Em relação ao comentário de Andrew Lisetsky sobre a temperatura de nitrogênio líquido, fica evidente que analisamos as alternativas. Na alternativa A, dizemos que houve um erro ao mencionar a temperatura, pois esse valor não pode ser atingido em nenhuma das escalas termométricas convencionais, seja ela Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Aqui a gente pode notar que os espaços entre os trilhos, eles atendem a uma demanda prática. Tá? Então, se os trilhos eles são inteiriços, eles vão aumentar demasiadamente a temperatura. Dessa maneira, ela vai haver uma certa dilatação térmica. Então, quando falamos nessa temperatura, ela pode ser calculada tanto em Celsius como em Fahrenheit e Kelvin. Dessa maneira, a alternativa da letra A ela não seria a nossa alternativa correta. Letra B. A notícia veio de um site norte-americano e a temperatura está expressa em graus Fahrenheit. Como foi observado no texto, a gente pode observar que ele não dá a temperatura em graus Fahrenheit. Ele não especifica em nenhum momento. Letra C. A temperatura está corretamente expressa em Kelvin, por se tratar de um texto de cunho científico. Nesse momento, a gente observa que, em nenhum momento, foi especificado que se trata da natureza de cunho científico. Letra D. Trata-se de um texto de cunho científico e, portanto, apresenta a temperatura em graus Fahrenheit. Como a gente também observou, não foi apresentada em graus Fahrenheit. Observa que a questão ela foi retirada de um site. Se a gente observar no que onde foi disponível esse texto, podemos observar que ele foi tirado de um site brasileiro. Né? Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, na alternativa letra E, temos que o autor converter a temperatura para a escala Celsius para facilitar a compreensão dos leitores brasileiros. Então, observa, está sendo dada uma determinada temperatura e ele fala que para se chegar a um grau zero, né, temos que o alvo ele é congelado a 320 graus abaixo de zero. Quando falamos isso, no nosso país, associamos geralmente a uma conversão de temperatura. Essa conversão de temperatura, por sua vez, no nosso país, Brasil, ela é associada à temperatura de graus Celsius. Então, observando o que podemos notar nas alternativas, né, a gente percebe que fica evidente que no nosso texto, ele possui um valor numérico de temperatura, na qual contém a unidade de medida, mas a gente não sabe que a escala Kelvin é absoluta. Dessa maneira, em sua definição, não são admitidos valores numéricos negativos. Então, no nosso país, no Brasil, no caso, observamos que a temperatura utilizada seria a temperatura de graus Celsius. Porém, analisando a alternativa, a gente observa que no texto ele menciona que o nitrogênio líquido ele é instantaneamente congelado quando ele chega a 320 graus abaixo de zero. Para que isso ocorra, se faz necessário que o texto ele se trata de cunho científico. Então a gente observa que a notícia ela veio de um site norte-americano, né, e a temperatura ela está facilmente expressa em graus Fahrenheit. Por quê? Se no Brasil utilizamos a temperatura de graus Celsius, temos que entender que a temperatura Fahrenheit ela é mais utilizada nos Estados Unidos. Então, neste caso, já que trata-se de um texto de caráter norte-americano, temos como nosso gabarito a alternativa letra B. Passamos agora a um outro exemplo de uma outra questão, ainda no nosso livro da Aprova Enem, página 102. Na questão 9, a gente observa que a temperatura basal do corpo humano é um excelente indicador de funcionamento do nosso organismo. Além de útil, ao se planejar uma gravidez, esses dados metabólicos são importantes em qualquer situação de anomalia na saúde. Temperatura basal é aquela quando a pessoa está em descanso assim que acorda de manhã. A temperatura basal da mulher se eleva ligeiramente com a ovulação. Então,
registrar essa temperatura diariamente por vários meses pode capacitar a pessoa a prever o período fértil. Como podemos observar aqui neste gráfico, ele apresenta o grau de elevação da temperatura em um organismo feminino no decorrer de um mês. Então ele expressa facilmente essa variação de temperatura em graus Celsius, como a gente pode observar na alternativa. Então, de acordo com o gráfico, aqui a gente pode observar que a temperatura basal da paciente, ou seja, a menor temperatura em que ela esteve nesse período fértil, foi de 36 graus Celsius. Ou seja, onde a gente pode observar ali no nosso quarto dia. E a maior temperatura foi de 36,9 graus Celsius no 37º dia. Então, dessa forma, a gente observa que a variação de temperatura nesse período foi de 0,9 graus Celsius. Então, é importante que façamos essa conversão de temperatura. Como a gente pode observar, de acordo com o que foi apresentado no enunciado e com o gráfico, se a paciente verificar sua variação de temperatura com um termômetro na escala Fahrenheit, a maior variação de temperatura observada em seu ciclo menstrual será D. Como a gente pode observar, a temperatura ela é expressa em graus Celsius. Então, precisamos fazer essa conversão de temperatura de graus Celsius para graus Fahrenheit. Dessa maneira, apresentando essa variação de temperatura conforme a gente viu nos nossos cálculos de conversão de temperatura, analisando as alternativas, chegaremos à alternativa de gabarito letra C. Então, na letra C, temos aí 1,62 graus Fahrenheit, que corresponde justamente a essa variação de temperatura que ocorrerá nesse ciclo menstrual da mulher, né, de acordo com o que é descrito no gráfico apresentado. Então, observe que a temperatura ela foi convertida de 0,9 graus Celsius para graus Fahrenheit, que nos resulta em 1,62 graus Fahrenheit. Façamos agora uma questão do que trata no nosso livro do Resolve Enem, que é aquele livro verdinho, Ciências da Natureza, do segundo ano, lá na página 91. Então, temos a questão 118. Na fase de teste desse painel, a água atingiu, em pouco mais de uma hora, a temperatura de 45 graus Celsius, muito alta para um banho. Como o aquecedor de baixo custo funcionou surpreendentemente bem, seu construtor desejou divulgar os resultados na internet, tendo cuidado de transcrever essa temperatura para a escala Fahrenheit, com o intuito de que o internauta, acostumado com esta escala, também fosse capaz de entender rapidamente a informação. Desse modo, a temperatura que deverá ser divulgada na internet será em graus Fahrenheit aproximadamente. Analisando a alternativa, temos que lembrar que a equação de conversão entre as escalas Celsius e Fahrenheit ela é dada pela temperatura Celsius dividido por 5, que é igual à temperatura Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Então, para que possamos fazer essa conversão de temperatura, temos que observar a temperatura que foi dada no enunciado. O enunciado nos deu que uma temperatura de 45 graus Celsius. Então, substituindo essa temperatura de 45 graus Celsius lá na temperatura de graus Celsius, que é esse TC, acima do 5, fazendo essa conversão de temperatura, a gente pode chegar no resultado equivalente em temperaturas Fahrenheit. Dessa maneira, chegaremos a uma temperatura Fahrenheit dada por alternativa letra D, que nos dá um total de 49 graus Fahrenheit. Observe que nesta aula a gente só está pegando a primeira parte de termologia, que estuda mais esses conceitos associados à termometria, ou seja, a sua variação de temperatura. Quando você analisa e associa essas conversões de temperatura, a gente pode observar que você tem temperaturas graus Celsius, mais utilizadas no Brasil, também em alguns outros países, temperatura de graus Fahrenheit, que é mais utilizada nos Estados Unidos, e a temperatura Kelvin, que é quando associamos a temperatura no sistema internacional de unidades. Então, mais utilizado para cunhos científicos. Então, dessa maneira, por hoje, na nossa aula de termologia, ficamos por aqui e acesse a nossa plataforma para ter mais questões sobre esse assunto de termometria e até a nossa próxima aula.